Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui então o nosso mini cursinho de conjuntos, tá certo? Vamos lá. Eu vou dar aqui algumas definições de conjuntos, tá? Alguns casos específicos, que às vezes aparece apenas essa nomenclatura e tem que saber o que significa, né, nas questões de prova, tá bom? Vamos lá, olha só. Algumas são bem intuitivas. Aqui vai ser bem curtinho, olha só. Igualdade de conjunto. Quando é que dois conjuntos são iguais? Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Exatamente os mesmos elementos, tá? Não existe nenhum elemento do conjunto A que não esteja no B. E também não existe nenhum elemento que pertença ao B e não pertença ao A. Tá certo? Isso é quando dois conjuntos são iguais. Não existe elementos que pertencem a um e não pertencem ao outro. Eles possuem exatamente os mesmos elementos. Tá certo? Conjunto vazio. É o conjunto que não possui elementos. Indicamos por chaves sem nada dentro ou essa bolinha com risco em cima, tá certo? As chaves com a bolinha com risco em cima no meio, essa representação aqui, ela é errada, tá certo? É errado representar o conjunto vazio colocando a bolinha aqui dentro das chaves. Isso aqui não representa o conjunto vazio, é errado, tá certo? É ou isto ou isto. Essas são as duas representações. Tranquilo? Vamos apagar aqui. Tá dentro aqui de um retângulozinho, só para ficar padrão, quadro. Olha só. Conjunto unitário. É o conjunto que tem exatamente um elemento. O conjunto tem exatamente um elemento, é o conjunto unitário, tá? Conjunto universo. É o conjunto que possui todos os elementos que fazem parte de determinado estudo ou análise. Indicamos pela letra U. Olha só. Em geral, é indicado pela letra U, na maioria das vezes, tá? Por exemplo, assim, como assim conjunto universo? Quando se faz um estudo referente ao ser humano, à saúde do ser humano, o conjunto universo, algum estudo geográfico de toda a Terra, de todas as pessoas do mundo, o conjunto universo é todas as pessoas do mundo, todos os habitantes do planeta Terra. Se for específico do Brasil, aí o conjunto universo são todos os habitantes do Brasil, tá certo? Essa aqui é a definição de conjunto universo. Faz uma análise e toda a população e todos os elementos que fazem parte daquela análise são o conjunto universo, é o conjunto universo, tá certo? Beleza, então? Bora lá continuar agora. Agora nós vamos ver o conjunto das partes. Vamos lá. Beleza, pessoal? Bora lá estudar agora o conjunto das partes. Seja A um conjunto. Chama-se conjunto das partes de A o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Como assim? Olha só. Vou pegar um exemplo aqui, ó. A é o conjunto formado pelos estados da região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá certo? O conjunto das partes geralmente é indicado por P do conjunto, que no caso aqui é A. Tá certo? Tranquilo? Eu já vi algumas bibliografias também representar com P bem bonitinho, assim, P, A. Tranquilo? Tá? Um P normal ou um P um pouco mais caprichado, assim. Já vi essas duas representações. Alguns livros. Vamos lá. Tá aqui o P normal. O que seria o conjunto das partes desse conjunto A aqui? Bom, o primeiro, a ordem tanto faz, nós vamos começar pelo conjunto vazio. Só o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, tá certo? De qualquer conjunto nós podemos retirar o conjunto vazio, né? Se eu não pegar, eu posso, vou pegar um conjunto desses aqui. Se eu não pegar nenhum, eu vou ter o conjunto vazio, tranquilo? Eu tenho os conjuntos formados apenas por um elemento. Tenho o subconjunto que é formado apenas pelo Rio Grande do Sul, o subconjunto que é formado apenas por Santa Catarina, o subconjunto que é formado apenas pelo Paraná. Agora, os subconjuntos formados por dois elementos. O subconjunto que só não tem o Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Deixa eu botar aqui, peraí. Ele só não possui o Rio Grande do Sul, então é Santa Catarina e Paraná. Tem um subconjunto que só não possui Santa Catarina, ou seja, Rio Grande do Sul e Paraná. Tem um subconjunto que só não possui o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E tem um subconjunto que possui os três. O A, ele é um subconjunto dele mesmo, tá? Então, o último Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá certo? Temos aqui, ó, todos os subconjuntos do conjunto A. Esse aqui, este, começando nessa chave aqui, nesta chave aqui, até esta chave aqui, esta aqui, todo este é o conjunto das partes do conjunto A, tá certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, todo isso aqui é um conjunto só, né? 5, aqui, 6, 7, 8. Tem 8 elementos o conjunto das partes do conjunto A, tá certo? 8 elementos. Aqui está ficando vermelhinho ali para a caneta. Beleza? E esse conjunto aqui, ó, vamos ver. Eu vou pegar esse aqui é um exemplo 1. Vou pegar um exemplo 2 aqui, bem fácil. O conjunto pode ser um que vou chamar de B, só para não repetir ali o A. É o conjunto formado pelos números 1 e 2, tá? O conjunto das partes do B ele é o quê? Bom, um subconjunto do B é o conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Temos o conjunto vazio. Temos o subconjunto formado pelo 1. O subconjunto formado pelo 2. E o subconjunto formado por todos os elementos, o próprio conjunto B. Vou botar aqui. Né? Todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Tá certo? Tranquilo? Temos aqui, então, o conjunto das partes do conjunto B. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Tá certo? Pessoal, uma observação importante é o seguinte. Olha só, vou dar uma saidinha aqui para vocês copiarem. Uma observação importante é o seguinte, olha só. Vamos ver aqui, ó, o número de elementos do conjunto das partes. Vou aqui, ó. Vou representar assim, ó. Se o conjunto A possui N elementos, então o conjunto das partes do conjunto A possui 2 na N, 2 elevado a N, deixa eu apagar aqui, elementos. Tranquilo?
Esse aqui é o número de elementos de um conjunto das partes de um conjunto A qualquer. Beleza? Como assim? Bom, o conjunto A aqui possui 3 elementos, então o conjunto das partes possui 2 na 3 elementos, ou seja, 8 elementos, exatamente como nós contamos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possui 2 elementos, é 2 na 2, que é 4. 1, 2, 3, 4 elementos. Se o conjunto possui 4 elementos, o conjunto das partes possui 2 na 4, ou seja, 16 elementos. Beleza? Para saber quantos elementos possui o conjunto das partes, então, vemos quantos elementos tem aquele conjunto. 2 elevado ao número de elementos dele vai dar o número de elementos do conjunto das partes. Possui 3 elementos, o conjunto das partes possui 2 na 3 elementos, possui 8 elementos. O conjunto possui 3, o conjunto das partes possui 8. Beleza? Então vai ser sempre vocês copiarem. Beleza?